Recording is on. Muito bem, eu sou Marcelo Ricardo, professor da FAI-UFMG, do setor de Psicologia, Psicanálise e Educação da FAI-UFMG. Dou boas-vindas a todas e todos a essa aula sobre o mal-estar docente. Eu vou aqui compartilhar um vídeo, ou melhor, uma imagem, um PowerPoint com, sim, aqui vemos. Em seguida, nós estamos vendo, partilhando esse PowerPoint. Ok. Isto, muito bem. Professores, bem, como eu disse, eu sou Marcelo Ricardo Pereira, professor de Psicologia, Psicanálise e Educação da FAI-UFMG. A gente também está vinculado ao LEPSI, que é o Laboratório de Psicanálise, Educação e Política de São Paulo e Minas Gerais. A RUEPS, que é uma rede interamericana ou latino-americana de psicanálise e interdisciplinaridade para o estudo da infância, da adolescência, enfim, na educação. Nós fazemos parte da rede Infeies, que é uma rede euro-latina de psicanálise e educação, e do coletivo Amarrações, que trabalha com adolescentes. Bem, como vocês podem observar, o conteúdo que eu vou apresentar nessa aula é extraído desse livro Psicologia Educacional, que eu tive a honra de escrever junto com a professora Maria de Fátima Gomes, a pedido, né, sob encomenda da editora Contexto. Psicologia Educacional, Sujeitos Contemporâneos, é um trabalho que nós fizemos para que a gente conseguisse trazer a contemporaneidade, ou a forma de subjetivação contemporânea, para ser pensada a partir das ideias da psicologia educacional. Maria de Fátima Gomes vem de uma tradição da psicologia do desenvolvimento vigotskiana, eu venho de uma tradição da psicologia, ou melhor, da psicanálise em laço com a psicologia social. E nós, então, propomos esse livro em vários capítulos, entre os quais o capítulo sobre os professores e as professoras. Então, evidentemente, esse livro sempre está... a psicologia educacional ela está sempre baseada, ou, sobretudo, ela está baseada na psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, da psicologia educacional como um todo, né? Que trabalha a criança, a adolescência, a constituição ou o desenvolvimento delas. Mas nesse livro a gente não só trabalhou a questão do desenvolvimento, das aprendizagens e da educação como um todo de crianças e adolescentes, mas também a gente trabalhou a subjetivação dos professores. A gente também deu lugar a esses professores no contexto educacional. Eu, particularmente, fiquei incumbido dessa tarefa e vou aqui apresentar, em linhas gerais, o que nós deduzimos a partir das nossas pesquisas e colocamos nesse livro para que fosse comungado com todos e todas, evidentemente. A gente parte de uma questão que são os professores de nossos tempos e a função de mestre, né? A função da mestria. Então, a gente vai fazer essa pergunta fundamental, que é como as e os professores, né? As professoras, os professores de crianças e adolescentes do século XXI, quem são eles, né? Como são, que subjetividades eles apresentam em tempos de escola extramuros, vida digital, a partir da afronta de sua autoridade, que é muito visível hoje, a partir dos interesses difusos, né, que os alunos apresentam no dia a dia, da banalização da agressividade e da violência, e como eles se apresentam diante da precarização das condições de trabalho, de remuneração e da prática coletiva com colegas e gestores. Perguntamos, então, haveria um mal-estar subjetivo em razão disso? E o nosso tema central é efetivamente o mal-estar docente, e vamos deduzir se isso é ou não uma verdade. A gente parte, ou eu parti de uma frase, ou de uma ideia muito bonita de um texto do Deleuze, que vai dizer que nossos mestres não são apenas os professores públicos, mas aqueles que nos tocam com uma novidade radical, sabem inventar uma técnica artística ou literária
e encontrar maneiras de pensar que correspondam à nossa modernidade, quer dizer, tanto às nossas dificuldades como aos nossos entusiasmos difusos. Essa frase é muito linda do Deleuze, né, que vai dizer que o professor público, quer dizer, não é só apenas encontrar um professor público, mas, na verdade, alguém que tenha uma novidade radical, que invente uma técnica artística, literária, que trate esses entusiasmos difusos e canalize aquilo para algo acerca do conhecimento. É muito interessante para algo acerca do pensamento, né, da atividade do pensar. O que, em geral, esperamos dos mestres, né? Nessa função de mestria? O que a gente espera quando encontra um professor ou uma professora? Que esse mestre seja um guia, que abra a trilha, que mostre caminhos, que dê o primeiro passo para que seus alunos possam dar o seguinte. Isso não quer dizer que eles tenham que saber tudo, que tenham que saber o caminho certo, mas eles precisam achar que sabem. Um professor ou professora na função de mestre deveria servir de referência para que o aluno faça suas escolhas, mesmo que sejam contrárias àquelas que o mestre determina. Isso é fundamental. Um professor não sabe tudo, mas ele precisa achar que sabe. Ele precisa se portar, ele precisa trazer esses elementos achando que sabe, para ele servir de referência, mesmo para serem desobedecidas. Isso é fundamental, mesmo para serem contrariadas. Porque um professor não pode necessariamente fazer da sua autoridade algo essencialmente autoritário. Essa autoridade não pode virar um autoritarismo, não pode virar esse lugar do um. Ela precisa ser referência para ser para ser seguida, para ser contrafeita, para que seja interrogada. A palavra professor é derivada do latim professus. O que é o professus? Aquele que declarou em público, né? Que declarou algo em público. E vem do verbo profitare, que significa afirmar-se perante todos. Então, é afirmar-se perante todos, declarando-se em público, ou declarar algo em público. Um professor seria, então, o sujeito que declara e se afirma em público. Mas veja, é importante a gente salientar que não se nasce professor, torna-se. Não se nasce engenheiro, torna-se. Não se nasce médico, torna-se. Não se nasce professor, torna-se. A profissão professor é construída palmo a palmo, a partir das impressões que a vida confere às pessoas, os traços, a forma como o sujeito vai se identificando, ou vai identificando traços do mundo externo e vai incorporando em si. Assim, não haveria nelas uma vocação para o magistério, não haveria na pessoa uma vocação para o magistério, como requerem os essencialistas. Porém, uma construção dessa vocação que é sempre histórica, né? Ela é historicamente aprendida e experimentada. Então, na verdade, como toda profissão, é algo que é adquirido, é algo que você vai se tornando professor. Mas há uma especificidade que convém assinalar nessa profissão. Veja, a maioria de nós, ou a maioria das pessoas, já na primeira infância e em boa parte da vida, tem contato com diversos professores, diversos estilos, diversas formas de dar aulas. E mais, é uma profissão que fascina, pois ela sempre é associada com alguma forma de poder, isto é, de conduzir pessoas, conduzir ideias, conduzir práticas. Para muitos, foi a primeira vez que, fora de casa, de maneira sistemática, se experimentou esse poder e esse exercício. Então, veja, diferentemente do engenheiro, que talvez a pessoa só tenha acesso a isso mais tarde, ou de um médico, ou de um dentista, ou de um psicólogo, ou de um coveiro, que seja, ou seja, você só teve acesso a isso mais tarde para profissionalizar-se, a profissão professor foi experimentada muito em tenridade, desde o ensino infantil, desde ali da escola infantil. A pessoa, a criança, a maioria das crianças tiveram acesso a esses professores, e foi a primeira vez que ele viu alguém com poder fora da sua casa, fora do seu pai, da sua mãe, ou de quem quer que se responsabilize por essa pessoa, por essa criança. Essa criança em tenridade percebeu isso muito cedo, e isso fascina. Então, é uma profissão que exerce um certo fascínio,
e parece que se mimetiza ou se confunde com vocação. Mas não é vocação. São traços que, desde tenra idade, a gente já adquiriu na vida. Mas veja, a gente tem que introduzir aqui um debate, porque essa profissão não é necessariamente só o romantismo dela. Ela também guarda alguma coisa de mal-estar, e a gente vai precisar interrogar o que seria esse mal-estar docente. Então, basicamente, a gente pode argumentar que, ao longo da formação e da prática profissional, dos licenciandos, né, das pessoas que estão se formando para serem professores, alguns docentes, de maneira identificada, compreendem o caráter contingente de seu ofício. Veja, não é uma. Nós não temos nós, como professores e professoras, não temos um trabalho fechado, ou pelo menos previsível. A gente está sempre numa ordem da contingência. A cada turma, a cada pessoa, a cada encontro, a cada vínculo, a cada laço social, a coisa parece que se torna contingente. Ela não é necessariamente prevista. Então, esse caráter de contingência coloca a gente sempre em cordas bambas. Aí, evidentemente, alguns vão responder a isso, vão exercer essa profissão com entusiasmo, com desejo, com dedicação, com decisão, além de contribuir para pensar a própria profissão e refletir-se nela, né? São as pessoas que vão, inclusive, pensar a própria formação, pensar a profissão, propor alternativas, são pessoas muito implicadas com a causa. Muitos outros, e talvez a maioria, eu diria, sem esconder certo desencanto e fastio com a profissão, né? Certa desilusão com ela, vão exercê-la sem muito envolvimento, nem desgaste, reduzindo a complexidade de sua profissão, né? A contingência dela, ao nível de um ofício repetitivo e rotineiro. Então, a grande maioria de nós, infelizmente, vai se tornar esse professor, essa professora, que exerce seu ofício de maneira rotineira, né, sem muita implicação, ou então sem se complexificar muito, ali fazendo o mínimo, né? São os normopatas, né? Aquelas figuras que estão ali na paixão do normal, né? Há outros, né? Aos que exercerão a profissão como um complemento de renda, o chamado bico ou extra, né? Vão fazer um bico dando umas aulas, para o qual se dedicarão algumas horas por semana, sem necessariamente implicar-se com qualquer transformação da própria profissão. A pessoa, às vezes, tem um cargo administrativo em algum trabalho e faz à noite umas aulas, ou dá algumas aulas, assim, ele faz a espécie de bico, e esse professor, evidentemente, não vai ter a profissão professor como uma profissão essencialmente a ser pensada, a ser modificada. Ele vai ali fazendo o seu complemento de renda. Porém, e aqui eu chamo a atenção, para o número crescente de professores e professoras de nossos tempos que têm exercido seu ofício, muitas vezes de modo implicado, está ali tentando pensar a profissão, mas sem estrutura subjetiva, social ou profissional suficiente para que lhes possibilite realizá-la sem de fato padecer ou apresentar algum modo de sofrimento no trabalho. Eis uma questão fundamental para a gente. As pessoas são implicadas, mas elas não conseguem exercer essa profissão. Eles não, às vezes por um problema subjetivo, às vezes por uma questão social, às vezes por uma ordem política, inclusive, não consegue exercer, estruturalmente falando, essa profissão de maneira a fazê-la sem causar-lhes sofrimento. Então, é uma questão complicada, quer dizer, o sofrimento no trabalho. Então, a gente escuta muito esses termos, um descontentamento, uma desilusão, uma infelicidade. Às vezes as pessoas falam que não estão com desejo, não tem repertório, não tem curiosidade, não tem criatividade. Isso é essencial. Imagina, desejo de estar na profissão, ter um repertório vasto, carta na manga para poder dialogar com essa contingência que é o ambiente da sala de aula, ter curiosidade, né? ter interesses propriamente curiosos pelo que vem desse ambiente e, claro, agir com criatividade. São significantes básicos da profissão.
Muitos se sentem suscetíveis à repetição, né? À adesão às regras burocráticas que largamente os domesticam. Isso aparece muito, né? Essa repetição, esse trato repetitivo dia a dia, e aí vão se deixando domesticar pela profissão. Esses tendem a ser mais conservadores, mais conformistas, mais reacionários, quer dizer, tendem a ser muito conservadores, hiperconservadores e menos ousados, né? A maneira que você vai se tornando mais conservadores, você vai se tornando menos ousado. E pior, dizem assim, mesmo estando nessa condição de reacionários e conformistas, tendem a dizer: eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu faço o melhor que eu posso. Mas com conteúdos extensos, muitas vezes, pouco adequados à carga horária, além de serem conteúdos divorciados das necessidades e interesses de seus estudantes. A gente vê claramente como não se pensa, aquele conteúdo é a priori, né? Não se pensa em qual é o público, que sujeito que vem à sua sala de aula, que pré-requisitos essas pessoas portam para que você possa dialogar e fazê-los interessados, né? Fazê-los interessados pelo que você leva. Muitas vezes esses conteúdos são divorciados das necessidades desses estudantes. Então, mal-estar docente, angústia, estresse, esgotamento emocional, ansiedade, depressão, frustração, despersonalização, sofrimento mental. Bem, esses termos vocês têm ouvido o tempo todo nas mídias, nos escritos, nos textos, nas falas de corredores, enfim. Nós estamos vivendo sobre essa égide do mal-estar docente, isso está posto na ordem do dia, os problemas de saúde mental, o sofrimento mental, as ansiedades, as depressões, as angústias, as despersonalizações, que, na verdade, culminam nesse rol de síndrome, chamado de síndrome de burnout, que seria, essencialmente, um conjunto de sintomas que diz respeito a esse esgotamento profissional. Né? A síndrome de burnout é, essencialmente, esse esgotamento profissional, que, sobretudo, as profissões de borda, professores, bombeiros, enfermeiros, médicos, pessoas que estão policiais, que estão na linha de frente na sociedade, tendem a apresentar. Isso não aconteceria se nossa sociedade não fosse marcada pelo ideal de performance, né? Esse ideal de performar, esse ideal de levar as pessoas a performarem-se. O ideal das metas, como também pela digitalização da vida, pelo consumo em demasia, pela sobrevalorização da intimidade e do trabalho refletido e burocrático que tem exigido decisivos esforços de seus profissionais. Estamos nesse lugar da sociedade da performance. E a sociedade da performance do século XXI tornou-se igualmente uma sociedade do cansaço. Quanto mais eu tenho que me performar, mais cansado eu fico, porque mais exigido do ponto de vista imaginário e das fantasias e dos ideais, eu sou posto à prova. Bem, introduzimos aqui a ideia do mal-estar docente. Vamos aprofundar isso. O termo mal-estar ganhou densidade e notoriedade a partir do conhecido livro de Freud, o psicanalista Sigmund Freud, que escreveu em 1930 um livro chamado Mal-Estar na Civilização. Talvez seja o livro mais caro dele, o livro mais visado, mais estudado pelos antropólogos, sociólogos, psicólogos, psicanalistas, evidentemente, pelos cientistas políticos, etc. O Mal-Estar na Civilização. Por quê? Porque nesse Mal-Estar na Civilização, entre tantas coisas, ele vai tratar da miséria moral, né, a miséria psicológica do homem e da mulher, cuja culpa ou a dívida, ambas traduzidas por Schuld em alemão, a culpa e a dívida, uma vez gerada no sujeito pela cultura, é representada no inconsciente pelo super-eu, sendo permanentemente vivida sob a forma de mal-estar. Essa é a ideia freudiana fundamental, ou seja, o super-eu, que é essa instância, né, que introduz, que identifica-se com os traços identificatórios, introduz no eu esses traços como uma consciência moral e cobra do eu funcionar de acordo com esses traços,
esse, esse ideal da cultura introjetado, né, esses traços introjetados da cultura, essa consciência moral, vai cobrar do sujeito funcionar de acordo com essa moral introjetada, ou essa moral interpretada da civilização, e esse sujeito se vê sempre em dívida ou sempre em culpa por não conseguir atender isso. Ora, justamente por isso, o sujeito tende a ser angustiado, aflito, atormentado, pois em razão do auto-julgamento superegóico, né, esse julgamento moral de si consigo mesmo, o sujeito sabe de antemão que não é aquilo que a sociedade espera dele, ele já sabe que não está à altura do que a civilização espera dele, nem é aquilo que ele mesmo deseja para si. Nem ele, então, realiza os seus impulsos de desejo como ele como esse sujeito quer fazê-lo, nem tampouco consegue atender aos ideais civilizatórios. Então, ele está sempre nessa situação de aflito. Bem, a tese, o Freud, na verdade, desenvolve no mínimo duas teses sobre a causa do mal-estar. Mal-estar na civilização. Ele vai desenvolver duas teses. Resumidamente, nós temos as duas assim. A primeira, existiria um antagonismo estrutural entre o indivíduo e a cultura, ou seja, entre as pulsões de cada sujeito, os impulsos de satisfação do desejo de cada sujeito, né, que visam a satisfação imediata dele, e as normas civilizatórias, as regras institucionais, que incondicionalmente exigem renúncia pulsional. Para você viver em sociedade, você precisa renunciar aos seus impulsos. Então, em nome da vida em sociedade, o sujeito recalcaria suas pulsões, seus impulsos, ao preço de um contínuo mal-estar ou angústia por não poder viver nela plenamente o seu desejo. Ora, então nós temos aí o antagonismo entre indivíduo e cultura. E é muito simples, é só a gente pensar. Um sujeito, para viver na civilização, para viver numa cultura, numa civilização, num dado lugar, ele precisa renunciar aos seus impulsos para aceitar algo da ordem institucional. Ele precisa renunciar a isso. Mas essa tese, essa primeira tese, ela é essencialmente histórica, sociológica, política. Quer dizer, Freud vai dizer, muitos outros pensadores já disseram sobre isso. Né? A pedagogia, ciências sociais vão dizer isso. Né? O sujeito precisa renunciar aos seus impulsos próprios para viver na civilização. Mas aí ele vai introduzir a tese psicanalítica, ou chamada psicanalítica, que vai ser como efeito desse antagonismo, né, em consequência desse antagonismo, tal sujeito passaria a ser dividido, de modo que uma parte de si, mesmo sofrendo, né, mesmo lhe imputando sofrimento, identifica-se com as normas civilizatórias, as internaliza, as defende e, de modo masoquista, cobra de si mesmo ser igual ao modelo moral que imagina que a cultura exige de seus integrantes. Né? Ou seja, mesmo você, não basta só você renunciar, você introduz no eu, né, esses valores civilizatórios e passa a cobrar do eu funcionar de acordo com esse padrão civilizatório que o eu interpretou. Essa parte tópica, né, ou topográfica ou geográfica do sujeito freudiano é o super-eu, que a gente falou há pouco, que funciona como uma consciência ou autoridade moral internalizada, operando tiranicamente como um imperativo categórico de sofrimento e culpa. Né? Um imperativo categórico lá da ideia kantiana. É um a priori. Ele funciona internalizando valores, internalizando juízo e, portanto, sofrimento e culpa. Torna-se impossível mascarar do super-eu aquilo que persiste como exigência de satisfação do desejo no eu, pressionado pelos impulsos do isso, as duas outras partes topográficas da psicologia do sujeito sob essa perspectiva freudiana. Então, os impulsos do isso quer satisfação do desejo, o eu precisa mediar essa relação com o mundo externo, com as regras morais, mas não só. O eu também precisa atender aos valores ou ao juízo superegóico que o próprio eu tem de si mesmo.
Vamos ver como isso fica na relação docente, porque o professor, a professora, a gente já pode introduzir, ele estaria sempre sob esse juízo superegóico, né? Essa moral, essa angústia moral de estar sempre em defasagem com algo, ou de não alcançar alguma coisa. Ele não consegue alcançar o plano, ele não consegue fazer o aluno aprender, ele não consegue relacionar bem com os pais, ele não consegue os êxitos que é esperado, ou que ele julga ser esperado da sua própria performance. Então, ele tende a ficar aflito, ou ficar ansioso, ou ficar angustiado. Bem, vejamos. Professores e professoras se dizem angustiados ao se perceberem cada vez mais destituídos, desrespeitados, desautorizados por uma civilização que parece ter posto em declínio a função de mestre, aquela função que a gente falou lá no início, esse mestre da invenção, esse mestre que traz uma novidade, né? Esse mestre que é o guia, que abre o caminho. Quer dizer, cada vez mais professoras e professores estão se distanciando, e isso causa um julgamento. Ele percebe que ele não está conseguindo cumprir a sua função de mestre. O saber deslocado para a palma da mão, quer dizer, o saber que está agora no bolso, né, na palma da mão, que você pode acessar, que não necessariamente dependa de um professor, de uma professora, esse saber deslocado, esse saber por meio de um smartphone, por exemplo, pode estar contribuindo bastante para tal destituição. Porque se eu quero saber algo, eu não preciso necessariamente de um adulto, ou de um professor, ou de uma professora para me dizer. Eu posso buscar essa informação em outras fontes. Isso também ajuda a destituí-lo. E não que tenha que ser diferente, mas a gente sabe que um professor e uma professora é justamente aquele que vai esgarçar esse saber, que vai traduzir esse saber, que vai, na verdade, alargar esse saber, que vai fazer conexões outras com esse saber, que vai trazer novidades, ou que vão trazer novidades com esse saber. Porém, eles, que parecem situar entre dois mundos, quer dizer, professores e professores parecem se situar entre dois mundos, entre o mundo simbólico e o mundo imaginário, entre o mundo das tradições e o mundo da virtualidade, entre os antigos institucionais e as novas formas diluídas de existência, ou seja, entre esse simbólico que é, né, que traz, que carrega em si a história, as tradições, as memórias, a instituição, e esse imaginário que a gente tem vivido agora com a hiperinflação de imagens, de virtualidades, etc. Então, esse professor que está entre esses dois mundos ficam mais, ou esses professores e professoras ficam mais expostos e mais suscetíveis a essa condição vulnerável e ao sofrimento que o juízo superegóico pode gerar. Né? Então, a maneira que ele está ali entre dois mundos e não consegue equacioná-lo, o juízo superegóico faz ele entrar em sofrimento. Né? Nossa cultura parece inspirar as novas psicopatologias que a gente vê hoje, ou mais exatamente as novas formas de sintoma com suas dificuldades de representação psíquica. Daí as subjetividades narcísicas, depressivas, ansiosas, borderlines e disruptivas, né? As psiconeuroses narcísicas, como vai dizer Freud. Então a gente tem hoje, mais do que as formas, além das formas convencionais de expressão da subjetividade ou de modos de organização psíquica, nós vamos entendendo que subjetividades narcísicas, depressivas, borderlines e disruptivas estão hoje na ordem do dia. Então, não seria mais a repressão que regularia isso, mas, sobretudo, o excesso. Vivemos hoje numa sociedade do excesso, né? Uma sociedade do excesso que gera o cansaço, do excesso performático, por exemplo, que gera o cansaço. Essa sociedade do excesso não visa outra coisa senão o prazer sem mediação, né? O prazer a todo preço. A isso a gente chama de hedonismo. Né? Nós estamos numa sociedade mais hedonista, quer dizer, o hedonismo buscado sem cessar por crianças, adolescentes e jovens em redes sociais, em mídias digitais, em agrupamentos de pares,
com estratificações mais horizontais, mas também na intolerância aos valores e hierarquias escolares, no desinteresse e até no desprezo pela figura da figura docente, não deixa de revelar uma contradição. Né? Então, eu busco esse prazer sem mediação, um prazer a todo custo, né? Não importa, eu quero prazer a todo custo. Então, isso está na rede social, está no agrupamento, está nas estratificações menos verticais, né? Está também nas intolerâncias a hierarquias escolares, ao desprezo da figura docente, etc. E essa contradição está posta na sociedade contemporânea. Daí a gente vai pensar sobre as múltiplas demandas aos professores e professoras de nossos tempos. Vejam vocês. Bem, deixa eu ver se está tudo ok aqui com a gravação. Ok. As múltiplas demandas, vamos pensá-las, né? Desse quadro todo, se de um lado professores representam os valores institucionais, os conteúdos pedagógicos, a autoridade epistêmica, isso é importante, né? O professor tem autoridade epistêmica, isso não tem a ver com autoritarismo, mas uma autoridade do saber, há uma dissimetria do saber, né? O professor carrega em si a tradição do pensamento, a tradição do que já foi construído pela humanidade até agora. Ele traz esses valores como autoridade epistêmica. Então, se ele representa essa autoridade epistêmica, esses valores institucionais próprios da ordem simbólica, do outro, eles deveriam se nivelar às relações horizontais, ao mundo virtual, à linguagem de influenciadores digitais próprias à inflação imaginária de nossos tempos. Então, ele está entre dois mundos, realmente, né? Esse da autoridade epistêmica e esse dos influenciadores digitais, desses produtores de conteúdos imaginários. Que aluno deixaria de demandar hoje, não necessariamente um docente conhecedor de conteúdos e métodos, mas muito mais aqueles que se apresentam como um performer, bem à maneira de celebridades efêmeras de algum aplicativo na web. Então, professor, né? Quando o aluno e a aluna chegam dentro de sala de aula, eles querem encontrar aquele professor performer, aquele professor que parece um influenciador digital. Né? Não, não é disso que se trata propriamente. Vamos ver. Então, daí deriva várias demandas, múltiplas demandas que contribuem para o caráter contingente e pouco estável do seu trabalho, né? Do trabalho docente. A Annie Cordier, que é uma pensadora francesa, relembra das demandas contraditórias a que professores e professoras devem frequentemente responder. Isso é importante que a gente retenha. Veja, as demandas exteriores, as demandas ocupacionais e as demandas relacionais. No mínimo, conjunto de 3 demandas, que são difíceis de equacionar. Demandas exteriores vão ser aquelas provenientes dos organismos governamentais, sistemas de ensino, órgãos públicos, né? É a arquitetura do sistema educacional. São demandas exteriores, a seu ofício ali da sala de aula. São demandas exteriores. As demandas ocupacionais é do próprio trabalho, proveniente do cumprimento dos programas, dos planos de curso, dos planejamentos pedagógicos, das ações escolares, é aquilo que se determina ali na ordem pedagógica cotidiana, são as demandas ocupacionais ou laborais. Mas há também as demandas relacionais, que diz respeito ao laço social que esse professor, essa professora estabelecem ali com discentes, os pais dos alunos e alunas, etc. Quais são as demandas relacionais? São vinculadas a gestores escolares, a relação com a gestão, com a direção, com as coordenações, com os pares profissionais, com os colegas de trabalho, com os formadores, porque esses professores e professoras estão sempre em cursos de formação, é necessário sempre o aprimoramento da área, então com os formadores, com os alunos, alunas, com os pais desses alunos e alunas, com os responsáveis por eles, com a sociedade em geral, com a comunidade, com aquele meio em que ele está inserido. Então, nós temos aí o complexo de vínculos, né? O complexo do laço social estabelecido como demanda a esse professor.
Olha que curioso. O problema é que, por mais que a professora ou o professor respondam a esse rol de demandas, seu êxito profissional dependerá do êxito de todos os envolvidos. E isso torna vulnerável. Olha que curioso. Não adianta o professor ser muito bom. Não adianta o professor ter tecnicamente ser ótimo. Não adianta o professor e a professora serem exímios metodólogos, exímios ensinadores. Não adianta propriamente, porque o seu êxito vai depender das demandas exteriores, vai depender dos agentes que estão na demanda exterior, vai depender dos agentes que estão na demanda ocupacional e vai depender dos agentes que estão nas relações. Não adianta o professor ser tecnicamente bom se ele não tem relações boas com a comunidade, com os pais dos alunos, etc. Não adianta ele ser tecnicamente bom se ele não consegue cumprir os programas ou responder às determinações pedagógicas do ambiente. Não adianta ele ser bom se ele não tem um organismo, um sistema de ensino interessante ou adequado para que ele possa exercer seu ofício. Então, o seu êxito depende de outras pessoas ou de outros agentes que não necessariamente ele sozinho. E ele ainda, do ponto de vista relacional, precisa contar com dispositivo transferencial. Me explico. O aluno tende a depositar na pessoa do professor e professora tanto uma posição de dominação quanto uma posição de ideal. Ele não só é o ideal de mestria, né? Ele vai tender a responder a esse lugar do ideal, quanto de dominação no real. Mas isso não se dá sem ambivalência. Nenhum submetido fica submetido sem custo. Ele vai cobrar essa submissão. A todo momento, eles serão checados, esses professores e professoras serão checados, interrogados, desafiados, afrontados para saber se sua pessoa é digna de suportar esse ideal a eles conferido, né? Olha, eu te confiro esse lugar do ideal, mas você merece esse lugar do ideal? Esse fenômeno haveria de ser um double bind, ou seja, um vínculo duplo, né? Um duplo vínculo que diz tanto de uma pessoa real quanto de um mestre ideal. Então, esse professor, essa professora respondem a esses dois lugares, tanto de um lugar real, que é esse cotidiano ali, quanto de um lugar ideal, que é estabelecido nessa memória da mestria, né? Professoras, então, e professores tentam sobreviver ilesos. Para se defender desse lugar, né, desse double bind, ele vai exercer isso, muitos vão exercer com autoritarismos. Não é autoridade epistêmica, é autoritarismo banal, assim, desse que vai exercer poder direto sobre o outro para aniquilar esse outro, né, ou para submeter esse outro. Outros vão agir com pouco envolvimento, né, vão ser apáticos, vão se dar rotinização, que é uma forma também de você defender dessa dupla face da sua condição ou das demandas, né? As tantas demandas a que você está inserido. Vão burocratizar, né, a relação, ou mesmo vão se mimetizar em comportamentos como dos estudantes, a ponto de apagar a diferença geracional e se desimportar com o que passa com eles. Olha que curioso isso. Muitos professores, inclusive, vão quase se diluir ali, virar um estudante como os outros, fingindo que estão falando a mesma língua, ou estando nessa condição e dissolvendo a sua condição de autoridade epistêmica, e, na verdade, estando ali sendo quase um aluno igual, achando que isso está fazendo alguma benesse ou suportando, ou pelo menos estão ali tentando resistir a esse lugar difícil que o duplo vínculo faz esse estudante, ou essas demandas todas fazem esse professor, essa professora padecerem. Então, muitos vão fazer isso. Vão ficar igualzinho aos alunos e alunas. Aí, nesse sentido, as avaliações, né, as provas, os exercícios avaliativos podem se tornar instrumentos reais de poder,
para exercer esse autoritarismo ou então essa forma de vertical de controle, de manipulação. Docentes tendem a utilizá-la como criticamente, para criticamente avaliar seu aluno. Mas, se a gente for fazer essa análise, muitas vezes isso é colocado nos cursos de formação e etc., o que está em jogo nessa avaliação é, na verdade, o próprio trabalho do docente, é o próprio trabalho do professor e da professora. Porque a maneira que eu estabeleço avaliações que esses alunos, né, às quais esses alunos não conseguem responder, a maneira que eu faço isso, evidentemente, a avaliação recai na conduta ou no próprio lugar que esse professor está operando, essa professora está operando. Piaget vai nos dizer uma coisa interessante, lá em 73, ele vai dizer assim: não se trata apenas de proporcionar à criança alguns conhecimentos novos a respeito das realidades e das instituições. Esses conhecimentos não lhes adiantarão coisa alguma se não for criada ao mesmo tempo uma atitude sui generis, uma atitude muito original, um instrumento de coordenação de natureza ao mesmo tempo intelectual e moral, válida em todas as escalas e adaptável aos próprios problemas. Essa é uma citação muito precisa do Piaget em relação à questão do fazer docente, que ele está dizendo, olha, esse professor, não adianta esse professor só estar ali fazendo transmissão de conhecimento. Ele precisa ter uma atitude sui generis, uma atitude muito original, uma novidade muito radical, como diria o Deleuze lá atrás, nessa ideia fundamental de que passa ao mesmo tempo pelo caráter de formação intelectual, mas também de formação moral, formação psicológica desses sujeitos com os quais ele está lidando, né? Aí eu pergunto, seria possível ao professor e à professora de hoje praticar uma formação moral, intelectual, de conteúdos e politizada, sem se deixar abater pelas múltiplas demandas, pela burocratização, pela banalização de sua função, pela complexidade digital da vida contemporânea, pelo imperativo hedonista dos sujeitos à sua volta e, em consequência, pelo mal-estar que tudo isso pode acidentalmente lhes causar? Quer dizer, aqui eu estou fazendo um resumo de tudo que a gente viu até agora. Tem condição desse professor praticar uma educação, né, que seja atravessada por todos esses elementos, desde a formação intelectual e moral, a exigência dela, até a questão da banalização, da virtualidade, do hedonismo, enfim, sem que esse mal-estar possa vir junto? Em princípio, a resposta seria não, é impossível a gente fazer isso. Mas há uma saída que conseguimos avistar, e é ela que nós vamos caminhar para o encerramento dessa aula, com ela. Veja vocês, eu coloco aqui a palavra fundamental, interessar-se pelo aluno. Bem, a saída é essa. Então, vamos tentar entender isso propriamente. Me lembro de uma cena em que uma professora de matemática, entendendo ali o furor dos seus adolescentes, pré-adolescentes do 6º e 7º anos do ensino fundamental, essa professora na aula de matemática, ela percebeu que esses meninos estavam fulgurosamente movidos pelas questões sexuais, os meninos só falavam sobre isso, estavam ali no furor dessas descobertas e dessas conversas coletivas aqui numa determinada turma, em que os alunos estavam muito alvissareiros com isso. E eles passavam a mão entre eles falavam disso, eles faziam desenhos, eles estavam o tempo todo nesse furor. Então ela propôs para essa turma que de matemática, imagina. E ela tinha toda uma formação humanista interessante, essa professora em especial, e ela falou, olha, eu vou propor para vocês o seguinte, eu tenho 2 terços da aula, a gente vai falar sobre matemática. E o terço final nós vamos falar sobre sexualidade. Ok? Mas
É isso. Nós vamos usar a maior parte da aula, em meia hora final, nós vamos conversar sobre sexualidade. Os meninos ficaram todos alvoroçados com isso, etc. E ela propôs caixas de pergunta. Então, ela levou perdão, ela levou uma caixa de perguntas para os alunos colocarem coisas anônimas nessa caixa de perguntas. Eles colocavam suas curiosidades, enfim, suas palavras, o que eles pensassem sobre, para que essa caixa de perguntas fosse aberta na aula seguinte e eles discutissem aquelas questões, aquelas perguntas. Então, os meninos anonimamente colocavam lá na caixa as questões e no outro dia eles ficavam com expectativa para conversar sobre aquilo. Então, era uma roda de conversa, basicamente. Óbvio que, para fazer isso, ela teve que conversar com a equipe pedagógica, porque ela ia introduzir esse tipo de trabalho lá, um trabalho localizado, experimental, em determinada turma, não era um método para todas, era só especificamente porque ela estava escutando aqueles alunos, sabendo o que estava acontecendo ali. E, evidentemente, isso teria que ser alertado ou teria que ser anunciado aos pais para que os pais não fossem pegos de surpresa, porque também são sempre uma questão difícil de introduzir, e aqueles alunos que não se sentissem à vontade para estar nessa conversa, que não era nenhuma conversa complicada, eram só conversas que diria respeito a essas curiosidades sobre a questão sexual que estavam postas ali na ordem do dia e muito de forma entusiástica postas nesse modelo lá, nessa turma. E assim foi feito. E para surpresa, nem tanto, mas para surpresa, ou para pelo menos a boa feita daquilo que estava acontecendo ali, para isso que estava acontecendo com o visar da equipe pedagógica, o que eu quero dizer é que essa professora desenvolveu um ótimo trabalho com esses alunos e alunas. Eles trouxeram suas dúvidas, eles trouxeram questões, eles disseram sobre coisas que diziam respeito desde a menarca, né, desde a primeira menstruação, quando ela viria, coisas assim. Algumas meninas já tinham passado por ela, outras não. Desde a questão de homoafetividade, desde as questões de quando é que eu vou poder transar a primeira vez, e as coisas foram sendo tomadas nessa ordem do dia. E era matéria de matemática. Bem, claro, essa professora tinha uma formação bem mais ampla e poderia estar ali fazendo esse trabalho e propôs esse projeto lá para a equipe pedagógica e fez esse projeto com essa turma. Ela dava aula em outras turmas de matemática que não necessariamente tinham esse mesmo método. O que eu quero dizer com isso? Que a saída talvez seja interessar-se pelo aluno, pela aluna como sujeito, como singularidade explosiva, como viva diferença. Eis uma operação difícil uma orientação difícil de operar, impossível de conhecer pleno êxito, mas muito efetiva na formação moral, intelectual, pessoal e política de crianças e adolescentes de nossos tempos pós-modernos. Esses tempos pós-modernos exigem outras formas de lida, e talvez a gente tenha aí, nesse exemplo simples dessa professora de matemática numa escola da periferia de Belo Horizonte, que fez uma experiência lá com os alunos e por interessar-se por eles. Não se trataria de um interesse vulgar, comum, genérico, como acontece com objetos de consumo ou de necessidade cotidiana, mas o interesse ao nível do desejo. Essa professora era desejosa daquilo, era muito implicada com aquela causa. Um desejo como causa do próprio modo de existência do ou da professora, quer dizer, o próprio modo de existência. Essa professora fez da sua função, do seu ofício, seu modo de existência, e tinha desejo em fazê-lo. E, claro, essa profissão é educar pessoas, então ela tem interesse por essas pessoas. Isso é querer ver o aluno na condição de sujeito. Na condição de sujeito, pessoalmente se constituir, moralmente se formar, politicamente se emancipar e, por suas próprias mãos, se conduzir. Então, quer dizer, o aluno como sujeito, ele pode, então,
se constituir, se formar, politicamente se emancipar e se conduzir. Mais do que incluir o diferente, que afinal todos somos diferentes, é interessar-se por ele, é fazê-lo causa do desejo de qualquer educador mediante a contingência radical de sua própria experiência. Essa professora percebeu lá nessa turma específica que havia uma contingência, que essa turma apresentava algo específico daquele lugar, né? Naquele momento. Algo específico sobre a questão das curiosidades sexuais. Acolher e acreditar, fundamentalmente, podem estar intimamente ligados ao desejo enquanto causa. Interessar-se por esse aluno é apontar-lhe a trilha de volta ou buscar compreender o desvio que ele inventou. Né? Esses meninos vão fazendo sintomas, essas crianças e adolescentes vão saindo fora, vão se desviando. E ali ela pode, interessando-se por eles podem se enganchar nesse interesse. A função de apoio, de acreditar e de acolher, se torna operatória. Tal função não pode reduzir o estudante a um objeto avaliado, segundo a trilha de um ideal pressuposto pedagógico, e sim apoiá-lo ao acolher aquilo que ele tem de mais singular. Né? Propriamente. Essa turma tinha algo singular. Então vamos acolher, vamos acreditar e vamos fazer algo com isso. Era curioso que essa turma depois falava assim: ô professora, vamos começar com sexualidade e depois matemática? Porque eles tentavam inverter a coisa. Então era curioso porque eles falavam: vamos inverter ela. Não, primeiro nós vamos estudar matemática e depois a gente faz a conversa de sexualidade. E eles estavam muito entusiasmados a ponto de engancharem-se também no trabalho da matemática. Eles estavam ávidos, eles gostavam quando ela chegava. Eles estavam também ali embaraçados com o desejo dela. Isso foi muito interessante. Bem, é certo que docentes não são formados para isso, a gente escuta isso muito nas formações, né? Eu não sou preparado para isso, eu não sou formado para isso. Que os cursos de profissionalização, como os de licenciatura, não alcançam esse nível de implicação do desejo, mas que nos resta? Temos de dar o primeiro passo. Acolher de fato, mediante ou contra, na verdade, o empuxo pedagógico de psicologização e de sobremedicalização dos diferentes, isso é importante. Acolher de fato contra a psicologização e a sobremedicalização dos diferentes, seguindo certas tendências atuais de individualizar comportamentos, né? O problema é do aluno, não é do contexto, não é do social, não é da escola, não é de nada, é do aluno, e drogar os sujeitos que, em razão de uma suposta melhor adaptação dos mesmos, têm que ser medicados. Então, esse é um problema. Ele precisa no neurologista, ele tem TDAH, mas o ambiente escolar o superexcita, mas ele não consegue desenvolver ali a sua motricidade. Como é que eu faço isso? Quer dizer, a gente tem sujeitos hoje superestimulados e eles não têm condição de descarregar essa estimulação, eles não têm condição de colocá-las em exercício. Então é muito fácil estigmatizá-la como uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e ser medicada, antes mesmo de eu criar condições dessa pessoa poder viver essa estimulação dentro de um ambiente escolar. Então, a menos que estejam esses alunos e alunas psiquicamente muito desorganizados, dissociados ou biologicamente comprometidos, que interditem seus próprios processos pedagógicos, não há por que medicá-los ou rotular psiquicamente seus comportamentos, reforçando de maneira aparentemente mais leve a estigmatização do que podem padecer. Quer dizer, cada vez mais que eu vou caminhando para essa individualização de comportamentos, rotulando, medicando, eu vou estigmatizando e vou segregando. Mas como fazê-lo, pergunto eu? Como levar alunos e alunas a se alinharem com o que é ensinado e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as birras, boicotes, apatias, excessos hedonistas, afrontas provocativas, podendo chegar à crueza da violência?
Como encontrar a medida justa que permite estabelecer as coordenadas pedagógicas necessárias para a vida coletiva, com suas linguagens e virtualidades? Como operar tudo isso sem que cada insucesso de professores seja convertido em perda de humor, desistência ou sofrimento a partir do juízo superegóico, né? Sem esse auto-julgamento. Vamos a isso. Bem, já dissemos que interessar-se pelos alunos é apoiá-los, ajudá-los a inscrever suas diferenças, acreditar em suas capacidades, ainda que inicialmente vacilantes, conceder-lhes a falta, ou melhor, conceder-lhes a fala e a falta. Faltar ali para que eles possam introduzir o saber. Conceder-lhes a fala, o poder de se expressar, se afirmar, interagir, se manifestar, como foi o caso dessa professora de matemática. Exercícios criativos, dialogados e expostos também ajudam a ativar o desejo de saber e, por conseguinte, o desejo pelo que é ensinado. O mundo virtual pode ser parceiro da sala de aula. A vida digital pode explorar territórios inéditos. O hedonismo em excesso pode dar lugar às descobertas e ao prazer de aprender. Aprender conteúdos que dialoguem com interesses dos estudantes. Para isso, escapar da dupla armadilha se torna fundamental, seja da cumplicidade educativa, que negaria as diferenças, seja da repressão social, que fixaria o estudante à condição de vítima. Qual que é a dupla armadilha? A cumplicidade educativa, o professor vira um aluno, ele é cúmplice de tudo que o aluno e a aluna fazem, de maneira que eles se tornam igual, e aí ele nega as diferenças, inclusive a autoridade epistêmica. E, do outro lado, ele pode agir autoritariamente, de forma que ele vai exercer repressão social. E aí, lógico, o aluno e a aluna vão se achar nessa condição de vítima e vão combater esse lugar de repressão social. Gosto muito da frase de um sociólogo suíço, na verdade, chamado Philippe Renaud, que vai dizer que ensinar é confrontar com um grupo heterogêneo. A contingência, um grupo heterogêneo. Significa, por vezes, reagir com grande precisão perante situações imprevistas e sair delas sem muito prejuízos, porque prejuízo vai ter. É, no melhor dos casos, tirar proveito do imprevisto para atingir o fim desejado. Significa agir rapidamente, com urgência, face a uma situação complexa, mal conhecida. A incerteza é permanente. Quer dizer, essa ordem da contingência, do inesperado, ela é permanente. Nós vamos ter que ter cartas na manga para lidar com elas. Os docentes não escondem a sensação de terem sido deixados subjetivamente à própria sorte. E é verdade. Estão abandonados lá nos seus exercícios. De um lado, o estudante os lembra que os excessos, ou seja, as satisfações sem ter ditos, né, o hedonismo, estão sempre na iminência de acontecer. Do outro, a sociedade, que poderia lhes oferecer dispositivos institucionais impeditivos para regularem esses excessos, né? A instituição poderia vir ajudando esse professor a regular esses excessos hedonistas, incita todos nós ao desregramento hedonista, ao consumo sem limite, ao aparente mundo sem interdito. Então, a própria instituição, a própria sociedade não nos ajuda, enquanto professores e professoras, a regular isso. Ora, sabemos que transmitir marcas simbólicas, né, inserir marcas simbólicas, isto é, educar é isso, transmitir marcas simbólicas às sociedades que estão vindo, né, às gerações que se sucedem. Transmitir marcas simbólicas requer sempre uma cota expressiva de interditos e renúncias pulsionais, né? Renúncia dos impulsos. Para que você entre na civilização, para que você comungue dos valores da civilização, você precisa renunciar a esse hedonismo. Uma sociedade mais hedonista, com crianças, adolescentes e jovens menos reprimidos, tem gerado para educadores obstáculos difíceis de superar, e uma culpa superegóica pode abatê-los devido ao êxito não alcançado.
É o que alguns professores chamam de paralisia profissional. Alguns me disseram coisas assim: eu estou catatônico, eu estou paralisado, eu não consigo desenvolver, né? Porque essa culpa paralisa esse sujeito, esse juízo moral paralisa esse sujeito. Finalizando. Em oposição a isso, acreditamos ser fundamental que formadores e gestores pedagógicos entendam que dificilmente conseguirão avançar sem que algo específico da prática e da subjetividade de professores seja recolocado no epicentro do debate. É por isso que o nosso livro, o livro da Psicologia Educacional, que eu escrevi junto à professora Maria de Fátima Gomes, veio fazê-lo. Quer dizer, recolocar a questão da subjetivação ou da subjetividade de professores e professoras no epicentro do debate, colocar também nas discussões de psicologia educacional. Repensar suas condições de trabalho, remuneração, relações com o saber e com a formação são essenciais. Não temos dúvida. A pedagogia faz isso, as ciências sociais faz isso, a história faz isso. Quer dizer, pensar essa remuneração, as condições de trabalho, são essenciais, mas, sobremaneira, precisamos auxiliar professores e professoras a recuperarem sua força moral ou espiritual, né, psicológica, para atuar em situações de incerteza e complexidade. Todo educador ou educadora realista sabe que não terá êxito com todos os alunos e alunas, que uma parcela deles não atingirá o esperado, independentemente do interesse depositado em cada um. Porém, a força pessoal e a sua arte de viver residem justamente em achar que o êxito virá para todos, achar que sabe o caminho e que a cada nova turma, novo tempo letivo, novas relações, o ensino, o conhecimento, a formação moral, a política e subjetiva chegarão para todos. Olha que coisa difícil. Quando eu entro numa sala de aula, eu tenho a real condição de pensar, né? Eu sou realista em pensar que eu não vou ter êxito com todos, com todo mundo. Eu não vou conseguir levar todo mundo ao que eu espero. Muitos não conseguirão atingir isso. Mas eu preciso acreditar que vou conseguir com todo mundo. Né? É necessário que eu pense na minha arte de trabalho, que eu entro ali dentro de uma classe, dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente educativo, eu entro achando que vou ter êxito com todo mundo, sabendo de antemão que não terei. Mas eu preciso acreditar que vou ter. Eu preciso levar esse lugar e acreditar naquele que está lá. Uma certa vez, eu me lembro de uma pesquisa que foi feita com professor, pesquisa que foi feita na sala dos professores, em que as novas turmas foram distribuídas e informações sobre determinada turma foram passadas para alguns professores e essa mesma turma não tiveram informações repassadas para outros professores e professoras. Então, é um grupo de professores que sabia de antemão que turma ia entrar com algum histórico anterior e outro que não sabia. Curiosamente, como esses professores que sabiam o histórico dessa turma tinham um histórico negativo dela, eles conduziram essa turma a um resultado negativo. E aqueles que não tinham informação sobre essa turma entraram nessa turma e tiveram êxito com esse mesmo grupo. De maneira que ficou visível que aqueles que, de certa forma, sem essas informações negativas entravam dentro da turma, tiveram condição de fazer um trabalho melhor porque acreditaram na possibilidade desse grupo de estudantes. Então, a gente percebe o quanto a gente é movido por essas condições de subjetivação que a escola oferece. Ok, eu vou entrar na turma, vou tentar ali interessar-se pelos alunos, acreditar neles e fazer um trabalho. E vou acreditar que todos vão conseguir esse êxito. Não quer dizer que eles irão conseguir, porque eu sei de antemão que não vão. Mas minha força é fazer isso acontecer. É uma utopia? Sim, é uma utopia. Mas é sobre ela que cada educador, cada educadora escreverá o seu nome. É nessa utopia de fazer a docência funcionar. Bem, é isso.
Muito bem, sobre essa aula, sobre o modo de subjetivação de professores e professoras nesse universo do século XXI, chamado Professores, no capítulo que está no livro Psicologia Educacional, escrito por mim e por Maria de Fátima. Esse é o conteúdo que eu gostaria de refixar aqui e que vocês pudessem desenvolver e, a partir da leitura, poderem também colocar as questões. Aqui no canal do YouTube, vocês podem estar aberto à possibilidade de vocês escreverem, caso tenham dúvidas, para que eu também possa dialogar com vocês à maneira que vocês forem vendo esse vídeo e forem desenvolvendo aí as suas ideias e suas leituras, tá bem? Muito obrigado, eu agradeço muito a esse momento de hoje.